Muito boa tarde, pessoal. Vamos começar então, trabalhando aqui a unidade 1 do Guyton, Introdução à Fisiologia, a Célula e a Fisiologia Geral. Hoje a gente vai discutir e ler sobre o capítulo 1, Organização Funcional do Corpo Humano e Controle do Meio Interno. Então vamos ao primeiro parágrafo. A gente vai lendo as frases e discutindo a ideia principal daquela frase. E qualquer coisa vocês podem colocar aí nos comentários. O objetivo da fisiologia é explicar os fatores físicos e químicos que são responsáveis pela origem, pelo desenvolvimento e pela progressão da vida. Cada tipo de vida, desde o vírus simples até a mais alta folha ou mais complicado ser humano, tem suas próprias características funcionais. Então, iniciou aqui dando uma explicação breve, do que vai se tratar a fisiologia e o que esse livro vai abordar. Portanto, o vasto campo da fisiologia pode ser dividido em fisiologia virótica, fisiologia bacteriana, fisiologia celular, fisiologia vegetal, fisiologia humana e diversas outras subdivisões. Fisiologia humana. Na fisiologia humana, tentamos explicar as características e os mecanismos específicos do corpo humano que fazem dele um ser vivo. O próprio fato de nos mantermos vivos é resultado de complexos sistemas de controle, porque a fome nos faz procurar alimento e porque o medo nos faz procurar refúgio. Então já comecei explicando aqui o que vai ser a fisiologia humana, e o que ela abrange. Que ela vai abranger o funcionamento do corpo humano e a nossa necessidade de viver. Sensações de frio nos fazem procurar calor e outras forças nos levam a buscar o companheirismo e a reprodução. Assim, o ser humano é, em muitos aspectos, como um autômato. E o fato de sermos seres com sensações, sentimentos e culturas é parte dessa sequência automática da vida. Esses atributos especiais nos permitem existir sob condições amplamente variáveis. Então, primeiramente, só dei uma explicação breve geral, que o livro existem várias fisiologias, esse livro específico vai se tratar da fisiologia humana. Agora a gente vai já para o primeiro tópico, as células como unidades vivas do corpo. A unidade viva básica do organismo é a célula. Cada órgão é agregado de muitas células diferentes mantidas unidas por estrutura de suporte intercelular. Então, o ser vivo é composto pelos órgãos e os órgãos são compostos por diferentes células que são unidas por este suporte intercelular. Cada tipo de célula é especialmente adaptado para realizar uma ou algumas funções determinadas. Por exemplo, a hemácia, que totaliza 25 trilhões em cada ser humano, transportam oxigênio dos pulmões para os tecidos. Embora as hemácias sejam as mais abundantes que qualquer outro tipo de célula no corpo, existem cerca de 75 trilhões de células de outros tipos que realizam funções diferentes das hemácias. O corpo inteiro, portanto, contém cerca de 100 trilhões de células. Então, como os órgãos são formados por células, essas células que vão exercer as funções ali para o organismo conseguir realizar o processo chamado de vida. E com isso, essas diferentes células vão trabalhar em conjunto para dar o suporte necessário para que aquele organismo possa viver. Embora as diferentes células do corpo sejam acentuadamente diferentes uma das outras, todas têm certas características básicas comuns. Por exemplo, em todas as células, o oxigênio reage com carboidratos, gorduras e proteínas para liberar a energia necessária para seu funcionamento. Então, mesmo as células exercendo funções diferentes, ainda há entre elas algumas características comuns, como o processo de geração de energia, que podem ser semelhantes em várias células. Os mecanismos químicos gerais de transformação de nutrientes em energia são basicamente os mesmos em todas as células, e todas as células liberam produtos finais de suas reações químicas nos líquidos que a banham. Então, apesar das diferenças funcionais entre elas, há também as características
como o processo de produção de energia e a liberação desses produtos finais. Após gerar essa produção de energia, a liberação desses produtos nos líquidos, né, nesse líquido extracelular que está ali ao redor da célula, que é para onde ela vai liberar esses produtos finais e suas reações químicas. Quase todas as células têm a capacidade de reproduzir células adicionais do seu próprio tipo. Felizmente, quando células de determinado tipo são destruídas por uma ou outra causa, as células restantes do mesmo tipo, nas condições normais, geram novas células para suprir a reposição. Então, o conjunto de células vai estar trabalhando e quando há necessidade, né, vai ocorrer a reprodução e a adição de novas células desse mesmo tipo para repor as células perdidas. Então, a gente vai para o segundo subtópico, né? Líquido extracelular, o meio interno. Cerca de 60% do corpo humano adulto é composto por líquidos, principalmente uma solução aquosa de íons e outras substâncias. Embora a maior parte desse líquido esteja dentro das células, o chamado líquido intracelular, cerca de 1/3 se encontra nos espaços fora das células, é o chamado líquido extracelular. Este líquido extracelular está em movimento constante por todo o corpo. Ele é rapidamente transportado no sangue circulante e em seguida misturado no sangue pelos líquidos teciduais, por difusão através das paredes capilares. Então aqui já diferenciou os dois tipos de líquido. O líquido intracelular, que é o que dá dentro da célula, ou seja, por fora da membrana plasmática, né, vai fazer essa divisão, e dentro da membrana plasmática vai estar o líquido intracelular, e por fora da membrana plasmática o líquido extracelular. Esse líquido extracelular vai abranger tanto o sangue, o plasma, né, do sangue, que vai estar percorrendo ali pelos vasos, quanto o líquido que está por fora das células, mas não está nos vasos, que é chamado líquido intersticial. Então, esse conjunto do plasma com líquido intersticial vai ser parte do líquido extracelular também. No líquido extracelular estão íons e nutrientes necessários para manter a vida celular. Dessa forma, todas as células vivem essencialmente no mesmo ambiente, o líquido extracelular. Então, esse líquido extracelular que vai dar o suporte de íons e nutrientes necessários para as células. Por esse motivo, o líquido extracelular é também chamado de meio interno do corpo, ou milênio interior, termo introduzido há mais de 100 anos pelo grande fisiologista francês do século XIX, Claude Bernard. Então, vai ter esse meio interno do corpo, né, que vai ser o líquido extracelular ali que vai dar esse suporte para as células. As células podem viver, crescer e executar suas funções, especialmente quando as concentrações adequadas de oxigênio, glicose, íons, aminoácidos, lipídios e outros constituintes estiverem disponíveis nesse ambiente interno. Então, estando as concentrações desses elementos adequadas, a célula vai exercer suas funções normais, viver, crescer e exercer suas funções fisiológicas. Diferenças entre o líquido extracelular e intracelular. O líquido extracelular contém grandes quantidades de sódio, cloreto, íons bicarbonato, mais os nutrientes para as células, como oxigênio, glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Também contém dióxido de carbono, que é transportado das células para os pulmões para ser excretado, além de outros produtos de excreção celulares que são transportados para os rins para serem eliminados. Então há essa diferença em alguns íons, a concentração desses íons, como no líquido extracelular é mais presente a concentração de sódio, cloreto e íons bicarbonato, além de alguns nutrientes necessários para as células, né, como oxigênio, glicose, ácidos graxos e aminoácidos. E também os produtos de excreção da célula, como o dióxido de carbono. O líquido intracelular difere significativamente do líquido extracelular, por exemplo, ele contém grandes quantidades de íon potássio, magnésio e fosfato, em vez de íon sódio e cloreto encontrado no líquido extracelular. Então, há essa diferença de concentração de alguns íons, enquanto os íons sódio, cloreto e bicarbonato são mais presentes no extracelular, íons como potássio, magnésio e fosfato são mais presentes dentro da membrana celular, intracelular ali na célula.
Mecanismos especiais para os transportes de íons através das membranas celulares mantêm mantém as diferenças de concentrações iônicas entre os líquidos extracelular e intracelular. Esses processos de transporte serão discutidos no capítulo 4. Então, o que é responsável por essa diferença? Por intracelular ter mais íons potássio e extracelular ter, por exemplo, mais íons sódio, são justamente esses mecanismos de transporte de íons, esses canais que vão manter essa diferença de concentração intra e extracelular, mas isso vai ser mais abordado lá na frente no capítulo 4. Mecanismos homeostáticos dos principais sistemas funcionais. O termo homeostasia é usado pelos fisiologistas para definir a manutenção de condições quase constantes no meio interno. Todos os órgãos e tecidos do corpo humano executam funções que contribuem para manter essas condições relativamente constantes. Por exemplo, os pulmões provêm oxigênio ao líquido extracelular para repor o oxigênio utilizado pelas células, e os rins mantêm constantes as concentrações de íons e o sistema gastrointestinal fornece os nutrientes. Ou seja, a homeostasia é justamente todo o processo que todos os órgãos atuam para manter um lugar constante ali para todas as células, para que elas possam exercer suas funções e assim o organismo possa ter uma condição favorável para manter a vida. Grande parte desse texto trata de maneira pela qual cada órgão ou tecido contribui para a homeostasia. Para começar essa discussão, os diferentes sistemas funcionais do corpo e as contribuições para a homeostasia são esboçadas nesses capítulos. Então aqui vai trazer mais para frente, cada ação de determinado sistema do corpo e como que ele vai agir. Tá mudo? Voltou? Grande parte desse texto trata pela maneira pela qual cada órgão ou tecido contribui para a homeostasia. Para começar essa discussão, então vamos voltar aqui para a última parte. Grande parte desse texto trata pela qual cada órgão ou tecido contribui para a homeostasia. Para começar essa discussão, os diferentes sistemas funcionais do corpo e suas contribuições para a homeostasia serão esboçados nesses capítulos. Depois delinearemos brevemente a teoria básica dos sistemas de controle do organismo que permitem os sistemas funcionais operem em suporte um do outro. Então aqui vai trazer o que vai ser abordado mais para frente. Então o primeiro subtópico é o sistema de transporte de mistura do líquido extracelular, o sistema circulatório do sangue. O líquido extracelular é transportado para todas as partes do corpo em dois estágios. O primeiro é movimento do sangue pelo corpo nos vasos sanguíneos, e o segundo é a movimentação do líquido entre os capilares sanguíneos e os espaços intercelulares, entre as células dos tecidos. Então aqui é a movimentação do líquido extracelular. Enquanto parte do líquido extracelular vai estar movimentando dentro dos vasos sanguíneos, ou seja, dentro das artérias e das veias, outra parte vai estar em movimento nos capilares, entrando e saindo dos capilares no espaço intercelular, que é o espaço ali que abrange a célula externamente. Então, parte está nos vasos e parte está formando no espaço intersticial da célula, ali com um movimento contínuo entrando e saindo dos capilares sanguíneos. A figura 1.1 mostra esquematicamente a circulação sanguínea. Todo o sangue na circulação percorre todo o sistema circulatório em média uma vez a cada minuto, quando o corpo está em repouso, e até 6 vezes por minuto quando a pessoa está extremamente ativa. Então, a gente vai para a figura 1.1 logo após esse parágrafo, mas essa diferença é importante, que em média o sangue vai percorrer todo o sistema circulatório com a pessoa em repouso em 1 minuto, mas se a pessoa está extremamente ativa, como o coração vai ter uma atividade maior, essa circulação pode ocorrer até 6 vezes por minuto. A figura 1.1 é essa, que está trazendo aqui a organização geral do sistema circulatório. Então, os pulmões são responsáveis pelo suprimento de oxigênio,
esse suprimento de oxigênio vai para a bomba cardíaca esquerda e de lá vai para levar o sangue, né, oxigenado para os órgãos periféricos. O sangue oxigenado vai nutrir os órgãos, né, como o intestino, os rins, a bexiga, formando o sistema de nutrição e excreção. E quando chega nesses órgãos, ele vai, a partir do terminal arterial, formar por fim os capilares, onde vai ocorrer a troca do líquido extracelular ali, tanto líquido extracelular intersticial indo para os capilares, quanto o líquido dos capilares indo para o espaço intersticial, e esse líquido que vem para os capilares vai ir, né, para o terminal venoso, que vai ser todo encaminhado para a bomba cardíaca direita e vai levar o sangue já usado, né, ali sem o O2, para os pulmões, onde o CO2 vai poder fazer a liberação desses resíduos da atividade metabólica da célula. Quando o sangue passa pelos capilares sanguíneos, ocorre também troca contínua do líquido extracelular entre a parte plasmática do sangue e o líquido intersticial, que justamente essa parte que a gente comentou, né? A parte plasmática do sangue é o sangue em si, né? O plasma contendo o sangue ali, e a parte intersticial é essa parte que fica por fora das células, por fora externamente a membrana plasmática, e que preenche os espaços intercelulares, né, entre uma célula e outra. Esse processo é mostrado na figura 1.2. A gente já vai ver a figura 1.2. As paredes dos capilares são permeáveis à maioria das moléculas no plasma do sangue, com exceção das grandes moléculas das proteínas plasmáticas demasiado grandes para passar com facilidade através dos capilares. Portanto, grandes quantidades de líquido e de seus constituintes dissolvidos se difundem em ambas as direções, entre o sangue e os espaços dos tecidos, como os mostrados pelas setas da figura 1.2 que a gente já vai ver. Esse processo de difusão é causado pelo movimento cinético das moléculas do plasma e do líquido intersticial, isto é, o líquido e as moléculas dissolvidas estão em movimento contínuo em todas as direções no plasma e no líquido nos espaços intercelulares, bem como através dos poros capilares. Poucas células estão localizadas a mais de 50 micrômetros de um capilar, o que assegura a difusão de qualquer substância dos capilares para as células em poucos segundos. Assim, o líquido extracelular em todas as partes do corpo, tanto no plasma quanto no fluido intersticial, está continuamente sendo misturado, mantendo homogeneidade quase completa do líquido extracelular. Então aqui a figura 1.2 mostra a difusão do fluido e de constituintes dissolvidos através das paredes capilares dos espaços intersticiais. Então, enquanto está chegando o plasma aqui e indo para o espaço intersticial, o líquido também que está no espaço intersticial também está voltando para os capilares. E assim é mantido um ambiente homogêneo para que os nutrientes cheguem às células e os resíduos liberados pelas células vão embora pelos capilares através do sistema nervoso para ocorrer o sistema de excreção ali dos metabólitos. Vamos agora para o segundo subtópico, origem dos nutrientes do fluido extracelular. Então aqui vai ser tratado de onde vêm os nutrientes que vão chegar até essas células pelo sistema arterial. Então esses nutrientes vão vir de onde? O sistema respiratório vai contribuir com parte desses nutrientes. A figura 1.1 mostra que cada vez que o sangue passa pelo corpo, ele flui também pelos pulmões. O sangue capta nos alvéolos o oxigênio necessário para as células. A membrana entre os alvéolos e o lumen dos capilares pulmonares, a membrana alveolar, tem apenas 0,4 a 2 micrômetros de espessura. E o oxigênio se difunde rapidamente por movimento molecular pelos poros dessa membrana, para o sangue, da mesma maneira que a água e os íons se difundem através da rede de capilares dos tecidos. Ou seja, o sistema respiratório vai agir ali com o fornecimento do oxigênio necessário para as células agirem no processo de
fornecimento de energia, né? Então, o oxigênio vai atravessar a membrana alveolar e assim vai se difundir para o sangue, né? Para as células do sangue, e essas células que vão levar o oxigênio para todas as células de todos os órgãos do organismo. O trato gastrointestinal. Então, como o trato gastrointestinal vai fornecer energia? Grande parte do sangue bombeado pelo coração também flui através das paredes do trato gastrointestinal. Aí, diferentes nutrientes dissolvidos, incluindo carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos, são absorvidos do alimento ingerido para o líquido extracelular do sangue. Então, quando a gente ingere alimento, a gente vai ingerir esses carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos, e eles vão ser absorvidos para o líquido extracelular do sangue. Então, uma vez absorvido ali no sangue, o sangue circulando vai levar esses nutrientes para todas as células dos órgãos. Fígados e outros órgãos que realizam funções primordialmente metabólicas. Então, o fígado e outros órgãos também vão agir nesse processo de adquirir, né, nutrientes para o organismo. Nem todas as substâncias absorvidas pelo trato gastrointestinal podem ser usadas na forma absorvida pelas células. Então, alguns nutrientes a gente vai ingerir, mas ele não vai ser inicialmente usado pela célula. Ele vai precisar sofrer alguma atividade metabólica para poder ser usado. O fígado altera quimicamente muitas dessas substâncias para formas mais utilizáveis e outros tecidos do corpo, células adiposas, mucosa gastrointestinal, rins e glândulas endócrinas, contribuem para modificar substâncias absorvidas ou as armazenam até que sejam necessárias. O fígado também elimina alguns resíduos produzidos no organismo e substâncias tóxicas que são ingeridas. Então, aqui, a principal função do fígado ali, né? Que vai agir nessa atividade metabólica de algumas substâncias e também na eliminação de alguns resíduos. Sistema musculoesquelético. Então, como o sistema musculoesquelético também vai agir nesse processo de adquirir nutrientes? Como o sistema musculoesquelético contribui para a homeostasia? A resposta é óbvia e simples. Se não existissem os músculos, o corpo não poderia se mover até o local adequado no devido tempo para obter os alimentos necessários para a nutrição. O sistema musculoesquelético também proporciona mobilidade para proteção contra ambientes adversos, sem a qual todo organismo com seus mecanismos homeostáticos poderia ser instantaneamente destruído. Então, o sistema musculoesquelético vai contribuir ali para a movimentação, para adquirir, né, os alimentos e também para fugir de ambientes que não são adequados para a homeostasia. E assim ir para ambientes mais adequados e, através do sistema musculoesquelético, também adquirir alimentos. Remoções dos produtos finais do metabolismo. Então, uma vez que chegou os nutrientes no corpo, as células, né, vão utilizar esses nutrientes e vão liberar produtos finais. E esses produtos finais desse metabolismo vão precisar ser mandados para fora. Como que é feito a remoção desses produtos finais? Então, vários órgãos vão agir e isso que a gente vai trazer nesse subtópico. Remoção do dióxido de carbono pelos pulmões. Ao mesmo tempo que o sangue capta oxigênio nos pulmões, o dióxido de carbono é liberado do sangue para os alvéolos pulmonares. O movimento respiratório do ar para dentro e para fora dos pulmões carrega o dióxido de carbono para a atmosfera. O dióxido de carbono é mais abundante de todos os produtos finais do metabolismo. Então, enquanto o oxigênio está indo atravessando a membrana alveolar ali, e indo para o sangue, o CO2, que é o produto final do metabolismo, então depois que foi gerada a energia, vai ter a produção de CO2, esse CO2 vai para o sangue, e ao chegar no pulmão, ele vai atravessar, né, o contrário, ele vai sair do sangue e ir para o pulmão, e no processo de expiração, esse CO2 vai ser liberado pelo nosso corpo para a atmosfera. E assim vai ocorrer a remoção do dióxido de carbono pelos pulmões. Rins. A passagem do sangue pelos rins remove do plasma a maior parte das outras substâncias, além do dióxido de carbono, que não são necessárias para as células.
Essas substâncias incluem diferentes produtos finais do metabolismo celular, tais como ureia e ácido úrico. Também inclui excesso de íons de água dos alimentos que podem ter acumulado no líquido extracelular. Então, no plasma também vai ter outros produtos do metabolismo, né, que não são necessários para o corpo. Então, teve o metabolismo e esses produtos são liberados no sangue, como a ureia e ácido úrico, e uma vez que chegam nos rins, ele vai ser filtrado e lá vai ser mandado para fora, né, junto com a urina. Os rins, e além disso, o excesso de íons e de água também, além desses produtos do metabolismo, o excesso de íons e de água também, que não, o corpo vê que não é necessário, ele também vai mandar para fora. Os rins realizam sua função primeiramente por filtrar grandes quantidades de plasma através dos glomérulos para os túbulos, e depois reabsorve para o sangue aquelas substâncias necessárias para o corpo, tais como glicose, aminoácidos e quantidades adequadas de água e muitos íons. Então o sangue vai passar pelos glomérulos e ali grande parte vai ser filtrada, né? Esse plasma vai ser filtrado. Nos túbulos, então tudo que chegou ali vai ser filtrado. Nos túbulos vai ocorrer a reabsorção. Então passou ali o que o corpo precisa e o que o corpo não precisa nos glomérulos. Nos túbulos, o corpo vai reabsorver o que ele necessita, né, o que ele não quer jogar fora, como a glicose, os aminoácidos e algumas quantidades de água. Muito obrigado aí ao Gustavo Jacobs, que acabou de nos seguir. E após isso, após a absorção dessas quantidades de glicose, de aminoácidos, de águas e de íons que ele não quer jogar fora, o resto ele vai deixar embora. Então, a maioria das outras substâncias que não são necessárias para o organismo, principalmente os produtos metabólicos finais como a ureia, é pouco reabsorvida e passa pelos túbulos renais para a urina. Então, através da urina, não vai ocorrer a reabsorção e, através da urina, vai ser mandado embora. Trato gastrointestinal. O material não digerido que entra pelo trato gastrointestinal e parte dos resíduos não aproveitados do metabolismo são eliminados nas fezes. Então, parte ali do metabolismo que não foi usado, né, através da alimentação, vai ser mandada para fora pelas fezes. E o fígado também que age na eliminação. Entre as funções do fígado está a desintoxicação ou a remoção de muitas drogas e químicas que são ingeridas. O fígado secreta várias dessas perdas em bile para, por fim, serem eliminadas nas fezes. Então, o fígado vai agir ali né, removendo e fazendo a desintoxicação desse corpo. E muitas vezes vai liberar esses produtos pela bile e assim vai sair nas fezes. O próximo subtópico é regulação das funções corporais, sistema nervoso. Então, como que essas funções corporais vão ser reguladas, né? Que todos esses órgãos precisam ter um processo de regulação. E isso vai ocorrer através da ação do sistema nervoso. O sistema nervoso é composto por 3 partes. A parte da aferência sensorial, o sistema nervoso central, a parte integrativa e a parte de aferência motora. Então, a parte